Eu conheci aquele jovem quando ele estava no ensino médio. O perfil dele era o perfil de um jovem cristão. Ele gostava de conversar sobre Deus, sobre fé, sobre assuntos da Bíblia. Várias vezes nós paramos e conversamos por muito tempo sobre esses assuntos. Ele estava sempre envolvido com a igreja, com projetos sociais, com assuntos desses temas. O ensino médio passou, aqueles 3 anos, ele então saiu para fazer vestibular e eu soube que ele passou numa universidade federal muito renomada naquela região. 6 meses depois, eu reencontrei numa rede social e, para minha surpresa, ele se dizia ateu. Estava filiado a um partido político de ideologia contrária ao cristianismo e negava a fé que ele tinha em Deus há 6 meses. Eu fiquei muito impressionado com aquilo, como em tão pouco tempo ele perdeu a sua fé. Depois eu descobri que ele se envolveu com as filosofias e com as questões ali da universidade e ele estava sozinho como um cristão ali naquele lugar. E aí eu deduzi, quando ele se encontrou sozinho em um lugar que não apoiava a sua fé, ele simplesmente perdeu a fé. Será que é assim que funciona? Será que quando nós estamos em um lugar onde a nossa fé não é popular, onde a nossa fé não é mais difundida, então nós perdemos a fé? Será que nós precisamos abandonar a fé quando nós somos solitários nessa fé? Eu gostaria de conversar com você sobre esse assunto. Está apenas começando o seu programa Fé para Hoje. Em Daniel, capítulo 1, versículos de 3 a 5, diz o seguinte: Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, dentre a linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Esses primeiros textos do livro de Daniel nos mostram uma situação muito interessante. Daniel foi levado para um lugar em que era muito difícil manter a sua fé. Na verdade, a sua fé era completamente impopular. Mas Daniel conseguiu manter uma fé firme em Deus, mesmo em um lugar que era impopular. Daniel nos dá um grande exemplo de como manter a nossa fé, mesmo estando solitários. Vamos continuar conversando sobre isso? No ano 606 a.C., após vencer a Batalha de Carquemes, o então príncipe Nabucodonosor, filho do velho rei Nabopolassar, estabeleceu domínio sobre a Síria e a Palestina. Dentre os povos conquistados, o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, onde deveria servir o Império Babilônico. Dentre as características da Babilônia, podemos destacar uma que afetou diretamente o povo judeu. Não havia antissemitismo na Babilônia. O povo vivia confortável e próspero e foi rápida a adaptação e assimilação. O povo judeu se adaptou muito facilmente, não apenas permanecendo na terra, mas permitindo a terra penetrar-lhe. Nesse contexto, Nabucodonosor pediu que os seus assessores selecionassem os jovens mais inteligentes, melhores preparados fisicamente, com a saúde mais perfeita, para que pudessem trabalhar e estudar junto dele. Daniel e seus 3 amigos foram escolhidos para essa função. Eu quero tratar especificamente de Daniel aqui, porque ele foi estudar na Universidade da Babilônia. Ele foi estudar sobre a magia, sobre a astrologia, sobre todas aquelas questões filosóficas que envolviam a Babilônia. Eram questões diametralmente contrárias à sua fé. Era um lugar muito perigoso, mas ele e seus 3 amigos continuaram firmes.
Eles tinham cerca de 18 anos de idade. Isso mesmo, eles eram bem jovens, mas eles nos deram um grande exemplo de como manter a sua fé num ambiente tão hostil como a Universidade da Babilônia. Provavelmente, naquele momento, era o lugar mais difícil de se manter a fé. Esse é um grande exemplo para jovens universitários, trabalhadores do século XXI. Pessoas que às vezes dizem que não conseguem manter a sua fé porque é difícil ter fé na universidade ou na sua família por ser sozinho. Esse é um exemplo que nós precisamos observar e seguir, o exemplo de Daniel. Caminhando pelos corredores das universidades, encontramos muitos jovens que estão aplicados em seu crescimento intelectual. Entre eles, existem muitos tipos de crenças. Alguns creem em Deus, outros creem em outras coisas. Ali encontramos alguns jovens que eram cristãos e acabaram perdendo a fé durante a vida universitária. Felizmente, também podemos encontrar nos corredores das universidades jovens que mantiveram a sua fé em Deus, independentemente das filosofias com as quais entraram em contato. Assim aconteceu com Daniel na Universidade da Babilônia. Na nossa conversa de hoje, eu gostaria de incentivar você a continuar com a sua fé, mesmo que você viva em um ambiente, ou trabalhe, ou estude em um ambiente onde ela não é tão popular. E a gente vai estudar detalhes da vida de Daniel que nos ajudarão a refletir nesse assunto e nos darão forças para continuarmos com a nossa fé, mesmo que seja solitária. A fé em Deus proporcionou na vida de Daniel a possibilidade de saber exatamente qual o plano de Deus para a sua vida. Olha o que está escrito no capítulo 1, versículo 7 do seu livro. Mas o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Interessante o que Nabucodonosor tentou fazer com aqueles 4 jovens. Ele mudou o nome hebreu para um nome babilônico. Isso não era uma simples mudança de nome. Mudar o nome significava mudar a identidade daqueles jovens, porque o nome se relacionava com quem eles eram e se relacionava também com quem eles adoravam. Isso significa que Nabucodonosor estava querendo mudar a identidade religiosa deles. Mas não funcionou, porque ao longo do livro Daniel continua se referindo a ele mesmo pelo nome hebreu. Isso é tão importante e tão significativo que o versículo seguinte nos mostra essa posição firme de Daniel. Vamos acompanhar. Daniel, porém, propôs firmemente no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Que versículo interessante, né? Nabucodonosor queria que Daniel quebrasse seus princípios, mas Daniel resolveu firmemente não se contaminar. No versículo 5, Nabucodonosor tinha oferecido alguns alimentos para Daniel e para os seus amigos que não correspondiam aos princípios que eles acreditavam. Naquela mesa de Nabucodonosor existiam alimentos imundos, mas a principal questão é que naquela mesa os alimentos eram dedicados aos ídolos babilônicos e participar daquela refeição era participar da adoração a esses ídolos. Agora, tudo isso aconteceu porque no versículo 9, Daniel tinha recebido firmemente a misericórdia de Deus. O verso 9 do capítulo 1 nos fala: Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as comidas do rei. Lá no versículo 5 desse mesmo capítulo, Nabucodonosor tinha sugerido algumas comidas para Daniel. E aquelas comidas eram imundas, algumas delas, mas todas oferecidas aos deuses babilônicos. E participar daquela refeição era participar da adoração aos ídolos. Daniel tinha misericórdia de Deus em seu coração e ele resolveu não se contaminar.
Outra característica da vida de Daniel que nos ensina a respeito dessa questão da fé em lugares solitários é porque Daniel tinha dependência de Deus. Nós vamos agora para o capítulo 2 do seu livro, porque lá vai acontecer uma coisa muito interessante. O rei Nabucodonosor teve um sonho e ele sonhou alguma coisa bem estranha, uma estátua com cabeça de ouro, peitos e braços de prata, toda diferente, e ele queria saber o significado daquele sonho. A Bíblia conta que Nabucodonosor chamou todos os sábios, todos os adivinhadores de Babilônia, porque ele queria que lhe dissessem qual era o sonho e o que significava aquele sonho. Era um pedido bastante difícil e nenhum dos sábios conseguiu. Nabucodonosor ficou tão irritado que ele mandou matar todos os sábios. Um deles era Daniel. E nesse momento, Daniel mostrou a sua dependência de Deus. Vamos olhar o texto bíblico. Ao que Daniel se apresentou ao rei e lhe pediu que lhe designasse o prazo para que desse ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o resto dos sábios de Babilônia. Eu fiquei olhando para as janelas daquela construção e elas me lembraram a atitude que Daniel teve nesse texto bíblico que nós acabamos de ler. Daniel, quando estava diante de uma situação muito difícil, ele recorreu junto com seus amigos à oração. Esse era um costume de Daniel. 3 vezes por dia, ele abria as janelas da sua casa, se ajoelhava e orava em direção a Jerusalém, pedindo a Deus misericórdia. Naquele momento, Daniel sabia que precisava depender de Deus. E não tem nada que faça a gente depender mais de Deus, ou que represente mais essa dependência de Deus, do que a oração. A oração é muito importante, você sabia? Quando uma pessoa tem a verdadeira fé, os frutos do Espírito aparecem na sua vida, porque é uma ligação com Jesus, e a ligação com Jesus sempre gera bom testemunho. Esse era o segredo de Daniel, para manter a sua fé no lugar mais difícil do mundo. O bom testemunho era um sinal de Daniel e da sua fé firme. A gente pode ver esse bom testemunho de Daniel lá no capítulo 5 do seu livro, quando estava acontecendo uma festa muito ruim, uma festa em que o rei Belsazar estava profanando o nome do Deus de Israel e vários utensílios que ele havia roubado lá do templo de Israel. Bem, o rei Belsazar estava usando esses utensílios para uma festa profana e Deus, em algum momento da festa, interveio. E na sua intervenção, o rei Belsazar ficou bastante assustado. Deus escreveu na parede algumas palavras e o rei ficou apavorado. Veja como a Bíblia descreve esse momento. Mudou-se então o semblante do rei e os seus pensamentos o perturbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Você viu, o rei estava apavorado. E logo ele convocou todas aquelas pessoas que ele achava que poderiam decifrar aquela inscrição na parede. Mas ninguém conseguiu decifrar. Olha como a Bíblia descreve. E ordenou o rei em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao seu pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Novamente, um rei da Babilônia estava diante de uma situação em que ele precisava de sabedoria. Mas nenhum daqueles sábios de Babilônia conseguiram decifrar o enigma da parede. Mas nesse momento surgiu o bom testemunho, a boa reputação do homem de Deus, de Daniel. A rainha lembrou de Daniel e ela mandou chamá-lo. A Bíblia descreve essa situação de uma maneira bem interessante. Acompanhe comigo. Ora, a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete. E a rainha disse: ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos,
e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento para interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Quando o rei da Babilônia precisou de alguém para resolver o seu problema, e essa pessoa precisaria ser um homem de Deus, só tinha um, Daniel. A rainha logo lembrou de Daniel, como você viu no texto bíblico. É assim também com todos aqueles que colocam a sua fé em Deus. O seu bom testemunho, a sua boa reputação os antecederá. Que tal ser assim na sua vida também? Algumas vezes podemos ser tentados a pensar que olhar para as pessoas em busca de modelos é algo ruim, que devemos olhar apenas para Cristo em busca de modelo de vida. Embora nosso modelo supremo seja Cristo, é esperado que os cristãos apresentem uma vida digna de ser imitada. O apóstolo Paulo tinha essa consciência. Ele dizia aos seus companheiros que poderiam imitá-lo, porque ele imitava a Cristo. Todos nós, cristãos, também devemos buscar uma vida tão parecida com a de Cristo, que sirvamos de exemplo para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de se encontrar com Jesus. Nós encontramos outra característica que contribuiu para essa fé tão sólida de Daniel. Nós vamos pular agora para o capítulo 6 do livro de Daniel, porque lá tem um episódio emocionante e inspirador. Já não era mais o Império Babilônico, agora era o Império Medo-Persa, e Daniel foi escolhido como um dos presidentes daquele império. Ele não era só um dos presidentes, ele era o mais competente, ele era o mais eficiente. E os outros presidentes, seus colegas de trabalho, começaram a ficar com ciúmes dele. A Bíblia conta que essas pessoas começaram a procurar alguma coisa para acusar Daniel. O texto bíblico descreve de maneira emocionante e depois da leitura eu quero meditar com você nele, porque tem muita coisa a aprender com esse texto. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Que coisa interessante, não é? Aqueles homens estavam procurando em todos os aspectos da vida de Daniel alguma coisa de errado para poder acusá-lo. Tentando atualizar aquele texto, eu poderia dizer que eles procuraram no imposto de renda de Daniel, eles procuraram nas relações sociais, no trabalho, se ele levava atestado médico falso, enfim, é só uma atualização daquela situação. O que eu quero te dizer é que eles não encontraram nada, eram inimigos de Daniel, eles vasculharam toda a vida do profeta e não conseguiram encontrar nada. É tanto que eles tiveram que criar uma lei que iria contra a lei de Deus, porque eles sabiam que Daniel era tão fiel, tão íntegro, que ele não iria cumprir a lei do rei se ela se opusesse à lei de Deus. Foi desse jeito que eles conseguiram alguma coisa para acusar Daniel. Mas eu fico pensando em nós, em mim, em você, agora no século 21. Se os nossos inimigos começassem a vasculhar a nossa vida, procurando alguma coisa de errado para nos acusar, eles encontrariam? Sabe, a verdadeira fé, a fé que é inabalável, ela continua firme e ela apresenta integridade em todos os aspectos. É assim que o cristianismo funciona. Você representa bem Jesus em todos os lugares, no trabalho, na escola, na igreja, na rua. Você tem integridade porque você tem a Cristo. E eu quero te dizer uma coisa especial. Aquelas características da vida de Daniel não diziam respeito a ele mesmo. Era fruto do relacionamento de Daniel com Deus. E eu quero continuar conversando sobre isso.
Se a nossa esperança se limitasse a esses 80, 90 anos que nós vivemos aqui, nós seríamos muito infelizes, né? Porque é um período curto de vida. Daniel também não tinha esperança apenas nesse período. Ele viveu uma vida tão íntegra, tão próxima de Jesus, que ele recebeu uma promessa grande, uma promessa fantástica no final da sua vida. Eu quero ler para você. Está aqui no capítulo 12 de Daniel, no versículo 13, é o último versículo, diz assim: Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que cabe a você. Que promessa fantástica, né? Daniel descansou o sono da morte, sabendo que ele tinha a herança que Deus queria dar para ele garantida. Que legal, né? Já pensou se no final da nossa vida nós também recebêssemos de Deus algo tão especial, uma promessa tão especial? Agora deixa eu te reafirmar uma coisa. Daniel não ganhou a salvação porque ele foi bom, porque ele fez coisas certas. Daniel recebeu a salvação porque ele estava firme em Cristo. E em Cristo nós recebemos a salvação de graça, mediante a fé. Por isso que é tão importante manter uma fé firme, mesmo que você esteja em um ambiente em que ninguém professa a sua fé. Continua firme. Às vezes, podemos cair no erro de achar que as vitórias espirituais dos personagens da Bíblia são exclusividade deles, porque eram pessoas especiais e diferentes de nós. Mas isso não é verdade. Pessoas como Daniel, o apóstolo Paulo, Abraão, Salomão, os discípulos, dentre muitos outros, todos eram seres humanos com a mesma natureza que nós temos, propensos aos mesmos pecados que somos, tão falhos quanto qualquer um de nós. Isso significa que as vitórias espirituais que eles desfrutaram, nós também podemos desfrutar. Você pode estar pensando agora, tudo bem, nós temos a mesma natureza de Daniel, mas como ele fazia para ter tantas vitórias espirituais? Você quer conhecer? O que nós precisamos é ter o segredo de Daniel. E o segredo de Daniel está revelado na palavra. Vamos conhecer um pouco mais? Todo prédio que está firme tem uma característica em comum: um fundamento sólido. São as bases, as colunas sobre as quais o prédio é construído, que dirão se ele estará em pé por muito tempo ou se qualquer ventania o derrubará. A fé do profeta Daniel estava fincada sobre três colunas que são muito importantes para a gente entender por que ele tinha uma fé tão sólida num lugar tão difícil quanto a Babilônia. A primeira coluna era a Bíblia. Daniel não tinha toda a Bíblia como nós temos hoje, ele tinha apenas uma parte dela. Mas quando você lê a história desse profeta, você percebe que ele tinha muita intimidade com a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, nós temos a Bíblia inteira em nossas mãos. A gente tem várias versões delas. É possível que você tenha na sua casa algumas Bíblias. Mas quando a gente não abre a Bíblia para ler, a gente perde a oportunidade de ter uma fé como a fé de Daniel. É nas páginas desse livro, meu querido, que você vai encontrar o alimento espiritual que vai te dar condições de ter uma fé sólida, de tal forma que lá no teu trabalho, na tua família, no teu namoro, na universidade, em todos os lugares, nada vai abalar essa fé. A primeira coluna de Daniel, que precisa ser também a minha e a sua, é a Bíblia. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço os teus preceitos. Afasta os pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos. Por isso odeio todo caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. O segundo fundamento sobre o qual a fé de Daniel estava fincada era a oração. Eu já falei com você sobre a oração nesse programa, mas eu preciso enfatizar, porque a oração é importantíssima para os seres humanos, para o cristianismo. Ela é uma disciplina espiritual que nos ajuda a estar em conexão com Deus. Quando a gente ora, o céu não desce a nós nos elevamos ao céu e a gente tem contato com aquele que é o Rei do Universo,
Que privilégio, né? Ore mais, ore sempre. O terceiro fundamento da fé do profeta Daniel era o testemunho, porque quanto mais ele falava de Deus para as outras pessoas e quanto mais ele testemunhava da sua fé, mais a sua fé ia ficando fortalecida. E é assim que funciona conosco também. Quanto mais você testemunha da sua fé para outras pessoas, mais forte você vai ficando. Mas eu posso usar uma palavra para resumir esses três fundamentos da fé do profeta Daniel. A palavra é comunhão. E comunhão significa intimidade. Querido, você nunca terá a fé inabalável que Daniel tinha, se você não tiver intimidade com Deus. E essa intimidade é de graça e é interesse de Deus tê-la com você. É só você querer. Sabe, de certa forma, todos nós vivemos em Babilônia, porque Babilônia é a representação dos poderes que se opõem à fé em Deus, à fé cristã. Nós vivemos em Babilônia porque nós encontramos resistência à manutenção da nossa fé nos locais que nós vamos. Talvez você enfrente no seu trabalho, na faculdade, talvez na rua, no seu grupo de amigos, pessoas que criticam a sua fé, pessoas que não querem apoiar a sua caminhada com Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, uma boa notícia. Se Daniel conseguiu manter a fé lá no Império Babilônico, você conseguirá manter a sua fé também aí, mesmo que ela seja solitária. Aliás, deixa eu corrigir o que eu falei. Não existe fé solitária, porque se você tem fé em Deus, você tem a companhia dele em todos os momentos. E com Deus, você nunca será solitário. Mantenha a sua fé e você vai ter a companhia do Deus do universo ao seu lado em todos os momentos.